Falar aqui sobre Javé, pois é, essa querida entidade aí, que é o grandíssimo Deus das nossas vidas, queira ou não, discorde ou não, ele é o nosso Deus. Eu já vi ele alguma vez num sonho. Inclusive, eu tô até sentindo um déjà vu agora, porque eu acho que eu já fiz esse vídeo, não sei, em algum lugar. Na verdade, eu acho que eu, sei lá, não sei explicar. Mas eu já fiz esse vídeo alguma vez. Então, eu não tenho certeza se eu vi ele duas vezes, porque eu acho que a primeira eu não me recordo muito. Mas a última vez eu me recordo porque foi bem específico. Eu tava jogando vôlei aqui na praça que tem aqui na cidade. E eu tava, nossa, me tava muito vontade de jogar um vôlei. Daí do nada começou uma tempestade, um temporal, o tempo escureceu, começou a puta de uma chuva. Daí sabe Stranger Things que tem tipo aquele primeiro das primeiras temporadas que tem aquele bichão, que, tipo uns tentáculos assim que aparece, tipo umas patas de aranha gigante. Então apareceu aquilo. Daí depois eu fui tipo meio que indignado assim com ódio. Puta que pariu, por que esse desgraçado tem que vir agora, mano? Logo na minha partida de vôlei, porra. Tô aqui jogando um vôlei tranquilo. Daí eu comecei a voar, voar. Não, não, que ele vai ver só, ele vai ver só. E eu já vou, e ele vai ver só. Daí eu cheguei lá, eu comecei a sentir, tipo, uns espíritos. Eu não vi, tá, eu só vi ele, mas eu senti, tipo, uns espíritos me segurando pra mim não ir. Porque quanto mais perto eu chegava, mais eu sentia aquela aura de, tipo, ele vai te destruir teu espírito, né? Nem que ele vai te matar, ele vai destruir o teu espírito se tu continuar. Ele ainda não tinha percebido que eu tava ali. Daí meio que ali no último milésimo que eu cheguei assim o máximo perto, ele só deu um olharzinho pra mim, ele tinha como eu tava acho que na época, não sei se eu tinha visto alguns vídeos sobre Stranger Things, eu acho que foi mais ou menos ali no final da quinta temporada, então só tinha isso no meu a porra do meu YouTube, isso que eu nem tinha visto dessa série, tipo, o final eu não vi. Eu vi só as primeiras três temporadas e dois episódios da quarta. Daí ele apareceu com a cara do Vecna. Era bem nítido. Eu tinha a impressão que ele tinha outros rostos, mas era tipo a cara do Vecna, bem enorme, assim, gigante. Talvez até um pouco mais feia que a do Vecna, mas igualzinha. E daí nessa hora eu só olhei e pensei, E eu acordei com aquele pesar assim no corpo. E beleza, por que que eu falei como foi minha experiência vendo Javé? Porque é só um gancho para eu falar sobre esse espírito. Que agora recentemente eu comecei a ver muitos vídeos do. Pô, eu esqueci o nome do cara porque é complicado. O Janval. Eu acho que é isso que fala, acho que é assim que se fala. Então ele deixou meio claro que Javé meio que é o deus daqui. E realmente ele é. Afinal, Deus de verdade ele nem sequer é Deus. Ele é tipo amor puro. Uma energia de cocriação eterna. De pura união. Esse foi o cara que criou tudo. Que criou a primeira vez e desde então eles só recopiam a forma de criar dele. Mas enfim, o vídeo sobre Javé, tá? Então o Javé ele é um espírito doente que até agora eu não entendi muito bem. Eu vou acho que tipo estudando e fazendo vídeo sobre isso para entender melhor, porque eu gosto de falar para me entender também que eu o que eu penso. E que, cara, tipo assim, eu fico perdido porque se tu pegar o universalismo, tu vai ver que o Mikael é, na verdade, o cara que criou isso tudo. É tipo o patrono do universo. Só que aí que tá, vem o Javé.
que seria o bicho que caiu entre a criação. Então seria Javé. Tipo, Micael? Ou Micael é outro espírito? Essa é uma dúvida que tá me perseguindo agora. Mas que acho que ao decorrer do tempo eu vou entender melhor. Inclusive um livro que eu achei interessante com a história de Javé, mano, que conecta muito bem com isso tudo. É esse aqui. Ele fala que Jesus, no caso, é um acordo que veio de Javé para dominar tudo e que, né, segundo os contos, Messias era alguém que ia controlar tudo, fazer guerras com poderes indescritíveis. E não fez. Basicamente, esse Duna aí reflete bem o que Jesus teria sido. Também lembra muito Smallville, lá do Superman, ou até do filme novo aí do Superman, onde ele teria, na verdade, vindo para controlar tudo, para se tornar um Omni-Man, né, tipo, invencível, e não se tornou. É bem interessante, porque a gente vê que a criação de coisas tipo filmes, séries, quando tu tem a cabeça mais desperta, mano, tu percebe que tudo isso se conecta de certa forma porque tudo traz a realidade. Afinal, a realidade é quase que invisível para nós. A gente vive na ilusão. Então a gente vê a ilusão. E para a realidade vir a nós, ela vem de formas completamente estranhas. Às vezes é com uma palavra, com uma frase que tu nunca viu em lugar nenhum, mas que às vezes é tão idiota que na tua cabeça faz sentido. E essa frase fica na tua cabeça. É interessante o quanto que as pessoas, elas, tipo, sabem disso tudo, de certa forma, mas elas não acreditam. Porque, por isso que é tudo tão perfeita forma. Javé criou um jeito que a sombra é muito forte aqui. E ele fez isso até para que ele sobrevivesse, porque ele é sombra. A partir do momento que ele caiu na própria desgraça, ele se tornou a desgraça. E para ele não morrer, ele tem que fazer mais desgraças. Ele precisa do controle, ele precisa do medo. É uma forma de sobreviver em meio a essa dor, essa veneno que ele criou. É como se tu fosse um cientista maluco e tu criasse, tipo assim, um super soro. Tipo um composto V, tá ligado? Do The Boys. E daí com esse composto V, tu toma ele e tu fica muito forte. Só que ele te causa uma dependência de sangue. Daí tu vira meio que um composto V barra vampiro, tá ligado? Que precisa do sangue das outras pessoas pra tu sobreviver esse composto V. Porque senão tu morre. E ele não vê outra forma, outra saída. E talvez ele esteja certo, porque outra saída dele seja logo, tipo, morrer de verdade. Então Javé, ele não é Deus, ele na verdade é só um algo que ele criou isso tudo. E que a gente vive aqui porque tivemos N distorções, N momentos das nossas outras vidas que nos exporquiram pra cá pra gente se curar. Só que assim como o nosso interno, o externo aqui já tava ferrado. Antes de tu vir, tipo, pro universo ao qual a gente está, o mundo qual a gente está, tu já era doente antes, entende? Tu já era, tipo,
Caim. Tu matou Abel. Tu é pecador. Aceite isso logo. As pessoas, elas têm essa imundice de falar que Deus é injusto. Quem és tu, homem, para falar da injustiça de Deus? Quem és tu, homem, para falar da perfeição de algo que tu não é? Isso que eu acho maluquice, cara. Os caras são uns fudidos. São uns bosta. Traem todo mundo. Traem os próprios filhos. Destroem, rivalizam-se, roubam, ofendem pelo prazer, pela discórdia. E na hora que é pra falar de Deus, eles têm assim um peito pra falar, não. Ó, esse Deus aí, eu sou melhor que esse Deus. Consegue ver a imundice que a gente tá, mano. Javé, pelo menos, eu acho que ele sabe muito bem a imundice que ele é. Por isso que tem tanto ódio. Porque ele sabe o que ele é. A podridão que ele tá. E tu, mano? Tu quer aceitar essa podridão ou tu quer se fingir de cego? Que nem os outros. Sei lá, mano. Mais um vídeo que eu fiz. Porque nem sei, mas eu fiz. E eu quero tentar trazer esse consentimento de uma nova forma pras pessoas, mano. Uma forma que acho que não tem muito como explicar, mas quem assiste, vê os títulos aí, vê as thumb, acho que já entendeu o que eu quero dizer. Enfim, mano. Javé é só mais um dos que, seja grande ou seja pequeno, é um daqueles que estão doentes que a gente tem que ajudar, cara. Não se intimide por tamanho ou por, sabe, beleza, feiura, tanto faz, cara. São todos nossos irmãos. Assim como eu, assim como tu. Basta tu, tipo, entendê-los, ajudar pelo menos um pouco. E que, cara, no final das contas é tudo tão bonito. É tudo alegria. As desavenças existem, tipo assim, brigas acontecem. E o problema não é brigar, o problema é tu levar essa briga de uma maneira eterna. Tipo assim, não é porque tu, sei lá, brigou com teu vizinho, com teu amigo, que tu vai parar de conversar com ele, cara. Não é assim que a vida funciona. Sempre vai haver formas diferentes de pensar, mano. Afinal, tu é um pedacinho de Deus, que é de outro pedacinho, que é de outro pedacinho, que é de outro pedacinho. E daí o teu irmão lá, que hoje é teu amigo, mas que antes disso ele era de outro pedacinho, de outro pedacinho, de outro pedacinho, de outro pedacinho, de outro pedacinho. E isso tudo é o universo. São vários pedaços perdidos entre o infinito, entre o tempo, entre dimensões, entre algo incalculável e inimaginável para nossa cabeça. Então, enquanto tu não entender isso, cara, e ficar prendido em tipo, em algo, tipo, ficar perdido em coisas, uma forma de pensar superficial, mano, que as pessoas vão te ditando a todo momento, a toda hora, e tu só vai repetindo. Meu canal é um perfeito exemplo disso aí, cara. Ver meus primeiros vídeos, eu só ficava. Eu falo por mim, eu repetia o que eu achava de interessante em outros lugares, que eu concordo de certa forma. Só que são coisas fúteis, que na verdade não são nada. Que na verdade não significam nada. O que realmente importa é isso aqui, tá ligado? O que realmente tem que ser eternizado é esse verbo. Para que daqui
2000 anos, 800 anos, isso seja mais interessante. Por que que eu vou falar de um chevette? Por que que eu vou falar de futebol? Se daqui 100 anos talvez isso nem exista mais, nem faça mais sentido. A forma realmente de deixar legado é tu falando a verdade. E não só falando, mas pesquisando sobre ela, porque a partir do momento que tu pesquisa sobre, tu entende muitas vezes que há lugares que ela não precisa ser dita, ela tem que ser dita no local certo, da forma certa. Só assim ela se eterniza. Não é? Uma empresa, o storytelling, tem que saber vender. Pois então, o saber vender é saber onde falar, é o saber como falar. E isso tu só aprende quando tu faz. E é isso que eu tô fazendo.